Vamos abrir o livro de Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Temos alguns versos aqui. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, dias que nós queremos que passe logo, né? Nós queremos que passe logo esses dias. As pessoas estão perguntando até quando estaremos assim, até quando. As notícias que recebemos é de que as coisas podem piorar, né? Nós estamos orando para que Deus intervenha nessa história e mude os gráficos, mude a estatística, surpreenda. Mas o prognóstico é que as coisas podem piorar, né? Então nós temos que estar preparados para dias ainda mais difíceis. E o nosso clamor é que Deus possa remir o tempo, de certa forma, abreviar esse tempo para que a gente, o mais rápido possível, estejamos de volta à nossa vida normal, né? Não tem sido fácil. E nós queremos falar sobre isso hoje, sobre uma esperança que temos acerca do que virá, acerca da eternidade e que acalma o nosso coração. Amém. E que nos tranquiliza. Quero ler com você então Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 3, tá? 21 a partir do verso 3. Queria que você acompanhasse a leitura. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Que palavra animadora, né, gente? Essa aqui é uma palavra do apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Pátimos, e era um momento onde os cristãos estavam sendo muito perseguidos por causa do evangelho, e o governo de Roma, querendo instituir a sua forma de religião, perseguia os cristãos, aqueles que ainda estavam propagando Jesus, mesmo depois da sua morte. Então aqui o apóstolo João não foi diferente com ele. Ele é preso e exilado para essa ilha ali, perto da Ásia Menor, né, da época. Então, estando ali nessa ilha bem pequena, essa ilha existe até hoje, ele estando ali preso, exilado, dizem, né, os estudos falam que era enviado para lá os prisioneiros mais perigosos, dizem por aí, né, a história conta isso. A questão é que João está vivendo um momento de perseguição por causa da sua fé, e estando lá, isolado de tudo, ele tem uma visão celestial, ele tem uma visão do futuro, ele tem ali uma revelação de Deus que jamais houve algo parecido. Então aqui ele recebe uma palavra, ele recebe ele tem uma visão, na verdade, do céu. Gente, como a gente fala pouco do céu, né? A gente conversava disso ontem à noite, né, amor? Como as pessoas falam pouco do céu. A gente fala muito das coisas desse mundo, dos problemas do agora, das dificuldades do presente. E a gente fala também, a gente fala muito de previsões difíceis, vai vir um tempo pior e E a gente fala pouco do céu, que é o lugar onde os filhos de Deus viverão eternamente com o Pai. Então hoje, nessa manhã, a gente quer trazer uma palavra de esperança para você que é filho de Deus, que já recebeu o Senhor como seu Salvador e Senhor, né? Aqui está. Se você ler... Eu queria falar sobre o céu, uma coisa interessante, que o céu, muita coisa é enigmática. Né? E talvez por ser enigmático, às vezes nós não lemos e desfrutamos daquilo que a Bíblia fala com clareza sobre o céu. Então essa parte que nós lemos aqui, eu acho que nós podemos
grifá-la no nosso coração. Um lugar onde Deus fez tudo novo, uma restauração do plano original do Senhor. Nós lembramos que o que padecemos hoje aqui, desde o Éden, padecemos por conta do pecado, da desobediência. E até mesmo em nossa vida particular, normalmente nós padecemos algumas questões, sofremos algumas consequências de pecados que nós cometemos, de escolhas que nós fazemos. Então, no plano geral, o homem sofre por conta do pecado. E no plano particular, nós também padecemos, fazemos escolhas erradas e, naturalmente, por consequência, sofremos os danos dessas escolhas erradas. Sobretudo, aquilo que ofende a Deus. Quando nós ofendemos a Deus, quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, naturalmente nós vamos padecer consequências disso aqui. Mas nosso olhar tem que estar no futuro. Eu posso contar uma experiência? Pode. Eu estava falando, ela brigou comigo, não queria que eu falasse isso, que não tem nada a ver, mas os entendedores entenderão, né? Essa palavra vai ser mais direcionada para os homens, tá bom? Se liguem aí. Jesus falava, quem tem ouvidos ouça, então os entendedores entenderão. Eu me lembro quando era criança, eu quero fazer um paralelo aqui, uma figura, tá? Uma metáfora. Quando eu era criança, eu acordava quarta-feira, antigamente, não sei como é que é hoje, né? Acho que até hoje é assim, quarta e domingo tinha jogo de futebol. Então eu torço pro Atlético Mineiro, eu sou galo, né? Então, o que acontecia? Quarta-feira eu acordava de manhã e tinha jogo do Galo às 9h30 na televisão. Eu morava em Minas naquela ocasião. Gente, podia acontecer o que fosse naquele dia. O que fosse, podia apanhar da minha mãe, podia brigar na escola, podia ter uma prova difícil naquele dia. Tem que lavar louça. Eu pensava, sabe o quê? Não, tá tudo bem, hoje à noite tem jogo do Galo. Então, não importa o que acontecesse comigo, eu pensava, hoje à noite tem jogo do Galo. E eu vivia aquele dia muito melhor, aquele dia era maravilhoso, porque hoje à noite tem jogo do Galo. Eu quero fazer os entendedores entenderão, né? Os fanáticos de futebol aí, como eu era naquela época. O Marquinhos está falando que você é sofredor. É mesmo. Bom, mude de assunto. Então o que acontecia? Eu não importava o que eu vivesse naquele dia, porque hoje à noite tem jogo do Galo, é o que vinha na minha mente. Meus queridos, nós que vivemos nesse mundo, que padecemos essas dificuldades, essas privações, que padecemos todas essas angústias, que estamos sofrendo agora, sabe o que a gente tem que lembrar? Que no final eu tenho um céu me esperando. No final eu tenho um céu me esperando. No final eu tenho um lugar para onde eu vou, que não vai haver sofrimento, não vai haver dor. O Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Amém. Então eu quero que você pense nisso. Eu enquanto criança, hoje à noite tem o jogo do Galo. E podia acontecer o que fosse comigo, que eu estava feliz, eu estava apanhando, sorrindo. Eu estava sofrendo na escola, sorrindo, porque à noite tinha o jogo do Galo. Então viva a sua vida hoje. E esta é a palavra de esperança para nós. Que não importa o sofrimento que estamos passando agora, não importa as privações, as dificuldades, as angústias, os medos, eu olho para a eternidade, eu olho para frente, eu olho para o que me espera e eu tranquilizo o meu coração, porque eu viverei para sempre com o Senhor e lá será um lugar maravilhoso. Que coisa linda, né? Ficou até bom, amor. Ficou bom? Ficou. Mas ficou melhor para quem é fanático do futebol e sabe o que eu estou falando. Ai, gente, essa metáfora aí, né, bem masculina, é para a gente entender que mesmo que estejamos vivendo dias difíceis e que mesmo que viver neste mundo seja difícil, porque a gente não sabe o amanhã, a gente não tem controle da nossa vida, mesmo assim existe um céu aguardando aqueles que são filhos de Deus. E esse céu e essa nova terra, essa terra transformada, viver ao lado do Senhor, Ele nos livra, como Ele está dizendo aqui, ó, nesse lugar, todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Você hoje está chorando? Tem algo que está te causando dor? A gente está aí acompanhando e orando por uma família que a gente sabe que ontem perdeu uma filha de 2 aninhos, afogada. E ontem, quando nós recebemos essa notícia, isso nos impactou muito, sabe? Como está o coração de uma mãe e de um pai que perde uma filha com 2 anos de idade, dessa forma tão brutal. E talvez você que está nos ouvindo hoje, você também esteja vivendo uma dor, uma angústia. Talvez você tenha chorado por uma dor, por um sofrimento que não passa. E você já conhece o Senhor, você é filho de Deus. Então eu quero te dizer
que é promessa, é revelação de Deus, que há um lugar onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas e não haverá mais sofrimento. Olha o que ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Gente, olha que lindo, tem uma parte aqui um detalhe, ele enxugará todas as lágrimas. Uma coisa é eu ser consolada por mim mesma e eu enxugo as minhas lágrimas e fico bem. Não, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo uma posição de consolo. Eu entendo um Deus todo-poderoso que diz: filho, vem cá. Eu vou tirar de você todo o sofrimento. Vem cá que eu vou te consolar. Porque aqui, neste lugar, não há dor. Então não tem lágrimas. E aí ele continua dizendo: e a morte não existirá mais. Já percebeu que ninguém vai nascer no céu? Não vai ter nascimento de ninguém? Por quê? Porque não tem morte. Se não tem morte, ninguém precisa nascer. E se todos que estão lá entraram porque receberam a Jesus, porque foram salvos por ele, não tem nascimento, mas também não tem morte. E tem mais aqui, ó. Não haverá luto. Ninguém vai estar de luto. Não haverá mais dor. E tem mais coisa. Não haverá pranto e nem dor, como eu já disse, porque as primeiras coisas já passaram. Como é bom saber que as coisas vão passar, que a dor vai embora, que o sofrimento não existirá mais. E, gente, sinceramente, pra mim, a parte mais legal de tudo isso, amor, não é nem pensar que não vai ter mais dor. A parte mais legal de tudo é eu pensar que eu vou estar com Deus, assim, ó, lado a lado. Quando a gente pensa no Éden, era tão legal que diz que no final da tarde Deus vinha e conversava com Adão e Eva, e eles tinham um momento juntos, né? Então, mas quando diz que Deus vinha, significa que durante o outro momento eles estavam afastados, né? Deus estava em outro lugar e ele vinha. No céu não vai ser assim. Ele estará em todo o tempo conosco. Ele não vai aparecer no final do dia pra gente se encontrar. Ele estará em todo o tempo, porque a gente vai conviver com ele. Nós devemos viver aqui na terra, então, como cidadãos do céu. Amém. Já pensou nisso? Você vive aqui como cidadão do céu, como quem já tem garantido a eternidade com Deus? Isso faz com que nós olhemos para os problemas da terra com outra ótica, com outros olhos. A gente enfrenta as dificuldades aqui com outra força, com outra determinação, porque a gente entende que essas coisas aqui, elas são passageiras e que há uma eternidade aguardando por nós. Então, viver na terra como cidadão do céu. E aí eu quero ler para você aqui 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13, que nos revela exatamente como nós nos tornamos cidadãos do céu. Afinal de contas, como que eu posso? Talvez você está ouvindo isso aqui agora e está pensando assim: poxa, mas eu nem sei se eu vou para o céu, né? Porque de repente essa notícia que nós estamos trazendo para você está trazendo mais angústia para você ainda, porque você está pensando: poxa, mas ele está falando de céu, mas quem falou que eu vou para o céu? A palavra de Deus nos revela qual é o ingresso, qual é a forma que nos tornamos, nos deixamos de ser cidadãos da terra, moradores da terra, para nos tornarmos cidadãos eternos do céu. O que está aqui, ó, 1 João 5, está na sua Bíblia isso, 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, aqui o mesmo João está dizendo, no outro momento, ele está falando o seguinte, que aqueles que creem no nome do Filho de Deus, esses têm a vida eterna. Esses se tornam cidadãos do céu. Então a pergunta nesta manhã para você é: qual é a relação que você tem com Jesus? Você crê nele? Você crê que Deus o enviou? Você crê que ele padeceu por aqui, que enquanto viveu entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou? E você crê que ao vencer a morte e entrar na eternidade, ele disponibiliza o mesmo feito para nós? Que nós também podemos vencer a morte e viver eternamente? Aqueles que creem no nome do Filho de Deus passam da morte para a vida, e não é vida qualquer, é vida abundante aqui, porque olha para a eternidade, mas também é vida eterna. Quem é você diante do sacrifício de Jesus? Ele já é o teu Salvador e o teu Senhor? Essa é a decisão, é a maior decisão, gente, que nós podemos tomar na vida.
Às vezes eu ouço no consultório pessoas falando: ah, Letícia, a decisão mais difícil, mais importante da minha vida é a carreira que eu vou seguir. Porque, nossa, se eu escolher a carreira errada, eu vou sofrer a vida toda. Outros dizem: ah, a decisão mais importante que eu tenho que tomar é com quem eu vou casar. São decisões muito importantes, mas, gente, a decisão mais importante que nós temos que tomar na nossa vida é a decisão de para onde iremos depois da morte. Ou aonde passaremos a nossa eternidade. Essa é a maior decisão. E aí você está aqui, ó, diante desse texto que está oferecendo a você toda essa esperança. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, ele enxugará dos olhos toda lágrima. E aí você diz assim: eu quero isso. Então nessa manhã o convite do Senhor é: renda-se a mim e deixa eu te dar essa nova vida. Deixa eu te dar um ingresso para você entrar nesse lugar maravilhoso. E você que já tem isso, você que já é filho de Deus, porque já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, alegre-se. Descanse nisso. Alegre-se. Existe um céu, gente. Existe um céu reservado para nós. Então, se você está sofrendo hoje, eu vou falar de novo isso. Se há uma dor no seu coração hoje, alegre-se. Existe um céu preparado para nós. Quando será? Quando é que eu vou estar com Deus? Não sei, mas eu vou estar. Então era como o Fabrício, a metáfora dele, né? Acordou, vai apanhar da mãe que fez arte. Não tem problema, à noite eu vou me alegrar, entendeu? Então, diante de tudo isso, gente, que nós estamos vivendo, alegre-se. Há um novo céu, há uma nova terra. E Jesus está nos aguardando. E o Senhor está lá, com todo o seu esplendor. Hoje, vindo para cá, no carro, eu disse pro Daniel assim: filho, você sabia que no céu não vai ter noite? E ele falou: eu sei sim, mamãe. Falei: é isso aí, sabe por quê? Não vai ter noite, porque diz que a glória de Deus, o esplendor, a luz que vem de Deus é tão grande que ilumina todo o céu de forma que não tem noite. Como eu não quero conhecer esse Deus face a face? Como não? Então, gente, essa é a nossa palavra dessa manhã. O livro ainda está aberto. E os nomes que o Senhor vai escrevendo no livro da vida, à medida que alguém se rende a Jesus, ainda dá tempo, né? Aquele que crê no nome do Filho de Deus, aquele que reconhece Jesus como Senhor, esse será salvo. Esse deixará de ser cidadão da terra e se tornará um cidadão do céu. Então, quando criança eu apanhava rindo, porque no final do dia, à noite, eu teria um jogo para assistir. Hoje, às vezes, apanhamos na vida. Às vezes apanhamos da vida, né? Mas quem é cidadão do céu não sofre com as dores deste mundo, porque sabe que na eternidade estará para sempre com o seu Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Quem é você diante do sacrifício de Jesus? Amém. Quem é você diante da disposição da eternidade a você? Quem é você? Como você se encontra nesse momento em relação ao senhorio de Cristo e à salvação que Deus oferece? É que eu vi um texto aqui tão lindo sobre isso. A cidade, falando do céu, a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para que lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E depois, aqui ó, ainda no capítulo 21, ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida, da fonte da água da vida. Vou ler de novo, capítulo 21, versículo 6, o início diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Esse é o nosso Deus. Não tema. Amém? Você é cidadão do céu? Você é filho de Deus? Essa é uma pergunta. Capítulo 1 de João, nós lemos que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são cidadãos dos céus e não precisam se angustiar com o que vive aqui, porque olha para frente e vê a eternidade lhe aguardando. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Quero convidar você a estar conosco nesse momento de oração. Se você tem algum motivo especial, compartilha com a gente. Pode colocar aí
Pode projetar aí pra gente, tanto no Instagram quanto no Face. Nós estaremos também ao longo do dia e amanhã também orando por você. E aqui também te compartilha, a gente pode um orar pelo outro também. Eu sei que as pessoas estão se encontrando aqui, né? Eu vejo nas conversas aqui, as pessoas estão se encontrando. A gente pode orar um pelo outro também, tá? Então vamos fechar nossos olhos, vamos colocar nossa vida, nossa família, nossa cidade, nossos governantes, as pessoas que estão trabalhando. Sabemos que o comércio já está aberto na maior parte da cidade do Brasil, ainda que com algumas restrições, então tem muita gente na rua. As misericórdias do Senhor têm que se multiplicar, né, sobre nossas vidas. Então vamos orar, temos que orar, clamar ao Senhor, para que o Senhor possa intervir e nos abençoar. Está aqui, ó, oração pela igreja, você está colocando aí. Amém. Vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos, se possível, se desconecte um pouco do que está ao seu redor. Vamos tentar enxergar esse céu que nos aguarda, esse trono da graça de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, assentado, governando sobre toda a terra. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nos encontramos mais uma vez aqui, reunidos ao redor da Tua Palavra, ao redor da manifestação da Tua glória, Senhor. Quando olhamos para o céu e temos essa visão do céu, o que enxergamos é a Tua glória. E ouvimos, ó Pai, ouvimos com o nosso coração, com o nosso entendimento, os anjos cantando Santo, Santo, Amém. Santo, Amém. Santo, Santo, de forma incessante, Senhor Deus. O que é que os anjos estão vendo, Pai? O que eles estão vendo que os constrange a declarar Santo, 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 Pai? Senhor, nós queremos enxergar a Tua glória. Amém. E sermos constrangidos em todo o tempo de reconhecer que Tu és santo, e a olhar para a Tua santidade, enxergarmos também o quão falhos nós somos, Senhor, e o quão pecadores, e o quão carentes somos da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, Pai, nós não merecemos, nós não somos dignos, nós não temos condição alguma de nos aproximar de Ti. Fazemos isso pelos méritos de Cristo, apenas, ó Pai, pelos merecimentos de Jesus. É no nome dele que nos aproximamos e clamamos ao Senhor. Ouve a nossa oração. Amém, Deus. Senhor, ouve a oração de cada um que se encontra nesse momento, Amém, diante desse Senhor. celular, diante desse computador, dessa televisão. Pai, ouça os clamores Amém, daqueles Senhor. que nesse instante se dobram sinceramente diante de Ti, com corações quebrantados, Senhor, Amém, na Tua presença. Senhor. Tu sabes, ó Pai, das preocupações de cada um, das aflições de cada um, quais são os medos que permeiam a mente, que ocupam o pensamento de cada um de nós, Senhor. Lançamos todos eles agora aos Teus pés. Amém. Lançamos tudo aos Teus pés, Amém, Senhor Deus. Senhor. Pai, não precisamos sofrer com o dia de amanhã. Na É verdade, verdade. Pai, se olharmos para amanhã, que olhemos então para a eternidade. Amém, Senhor. Que olhemos para o céu, Pai, aquele lugar reservado para nós, Senhor, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós iremos um dia. Não importa o que passamos aqui, não importa as aflições do tempo presente, temos uma eternidade nos Amém, aguardando. Deus. E isso nos enche de alegria É e verdade. de esperança, Senhor. Pai, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Amém, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Pai. Atende a oração de cada um de nós. Os que estão trabalhando, cuide, Pai. Aqueles que foram às ruas hoje, que saíram às ruas pela primeira vez hoje, cuide deles, Senhor. Tenha misericórdia de nós, cuide de nós, Senhor Deus. Pai, atente, Senhor Deus, para as nossas necessidades. Amém, Senhor. Pai, aqueles que estão sofrendo com falta de dinheiro Oh, já, Deus. por conta disso, por falta de alimento, Senhor. Tem misericórdia. Aqueles que perderam o emprego, Senhor Deus. Aqueles que são trabalhadores informais, Senhor, Pai, que de alguma forma depende de estar na rua, de ter contato com as pessoas. Aqueles autônomos, Senhor Deus, Pai, tenha misericórdia, Senhor, e alcance a necessidade de cada um deles. Amém, Pai, Senhor. a nossa vida, ela é vivida aqui como cidadãos do céu. É verdade. Então, nós apanhamos às vezes aqui, sofremos, mas tudo bem. Olhamos para a eternidade. Amém. E sabemos que o que nos aguarda é maravilhoso. Amém. E é eterno, Senhor. Nos abençoe nesta manhã, abençoe o nosso dia. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nunca nos deixe esquecer que há um prêmio reservado para nós. Aqueles que correm essa maratona, aqueles que estão lutando, Deus, há um prêmio aguardando a todos nós.
Pai, ajuda a gente a tirar o nosso olhar das coisas desse mundo, daquilo que é humano, daquilo que perece, e ajuda a gente a olhar para as coisas eternas. Ajuda, Deus, a gente ter a nossa vida voltada para a eternidade. Deus, eu sei que se nós aprendermos a viver esta vida olhando para a eternidade, nossas prioridades vão mudar, nossos sentimentos vão mudar, aquilo que a gente corre para ter, para conquistar, vai mudar também, Deus. Então nos ensine, Deus. Pai, por favor, nos ensine a vivermos assim, olhando para as tuas coisas. Como a tua palavra diz, pense nas coisas do alto, meus filhos. Ensina a gente, Senhor. Ensina a gente. Às vezes a gente é tão atropelado pelas coisas desse mundo. A gente quer correr, a gente quer batalhar para ter, e a gente se esquece das coisas do alto. Pai, renova nos nossos corações hoje a esperança do novo céu e da nova terra. E desse momento onde tudo vai ser enxugado dos nossos olhos e toda dor vai embora, ajuda a gente, Senhor. Amém. É o que nosso coração deseja nessa manhã, e é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus.